Um dos grandes balizadores que mostram se o mundo está num processo de recuperação das suas economias ou se o processo recessivo continua em várias partes do mundo, principalmente nos países desenvolvidos, sem sombra de dúvida, é a economia americana. E nos últimos dias apareceram bons indicadores que mostram o início da recuperação da economia dos Estados Unidos. Por exemplo, agora, durante essa semana, foi divulgado o índice de vendas no varejo nos Estados Unidos, que teve um aumento de 1,4%. Já tínhamos tido divulgação de aumento no nível de emprego, aumento na produção industrial, quer dizer, o início de recuperação efetiva dos Estados Unidos. E esta recuperação, ela baliza praticamente todo mundo. Já a Rússia apresentou agora, também nesses últimos dias, os seus números do trimestre e aparecendo o PIB crescendo 13,9% neste trimestre comparado com o outro. Claro que a Rússia vai ter problema em 2009, ela vai andar para trás menos 7%, mas a recuperação nesse trimestre é um dado positivo. A Espanha, mesmo tendo uma queda de 0,3% do seu PIB no terceiro trimestre, foi muito menor essa queda do que no segundo trimestre. A Argentina aprovou o Senado argentino um orçamento que prevê um crescimento do PIB argentino em 2010 de 2,5%. A Indonésia cresceu 4,2% no trimestre. O Japão cresceu 1,2% no terceiro trimestre. A produção de automóveis na China, que eu vou falar um pouquinho depois, é outro indicador positivo, mas o que está acontecendo é que o mundo, felizmente, entrou num ciclo de recuperação depois de meses de desaquecimento da economia mundial. Para o Brasil, isso é ótimo. O Brasil saiu fortalecido da crise. O Brasil foi o último a entrar e é dos primeiros a sair, foi dos primeiros a sair da crise e saiu muito mais forte do que entrou. Agora, os países desenvolvidos ainda vão sofrer as consequências dessa crise internacional, mas para nós e para o mundo é importante que eles saiam logo, é importante que essas economias se recuperem, é importante que as recessões que atingiram esses países por muitos meses cessem, e isto já começa a ocorrer. Eu dizia há pouco do que representou a recuperação da economia do mundo e mostrava que se os Estados Unidos tiveram uma recuperação nesses últimos meses, e os indicadores mostram isso, a China, que é uma grande locomotiva da economia mundial, apresenta dados impressionantes do que aconteceu nesses últimos meses na China, que foi impactada pela crise, principalmente nas suas exportações, mas o mercado interno continua forte. Tão forte que de janeiro a outubro as vendas de automóveis na China superaram 10 milhões de unidades. Mais especificamente, 10 milhões e 900 mil veículos foram vendidos na China de janeiro a outubro. Um crescimento de 37,8% na venda de veículos de janeiro a setembro. De setembro para outubro, cresceu 72% a produção e venda de veículos na China. Os números impressionam. E os números demonstram que a China logo, ela vai ser considerada e vai ficar como a principal produtora de veículos do mundo, batendo os Estados Unidos, batendo a Coreia, batendo o Japão, que são hoje grandes produtores de veículos mundiais. Claro que os Estados Unidos, mesmo com a crise da Ford, da GM, da Chrysler, produziu nesse ano 8 milhões e 400 mil veículos até setembro. Quer dizer, a China já está produzindo ou vendendo mais do que os Estados Unidos. Eu não tenho a menor dúvida que a China vai se transformar na grande potência automotiva do mundo em curtíssimo espaço de tempo. Os números demonstram isso. E aqueles que ainda não se preocuparam com essa concorrência chinesa num setor que é fundamental para a economia de qualquer país, comece a se preocupar, porque os chineses estão chegando e chegando com muito produto, ainda sem a qualidade dos japoneses, dos coreanos e dos americanos, mas logo eles terão quantidade e qualidade e estarão competindo em muito melhores condições no mundo inteiro.
O crescimento dos voos domésticos no Brasil, que aumentou 42% em outubro, demonstra que realmente o pior da crise passou. Nós estamos tendo os nossos aeroportos aí com uma movimentação impressionante. A oferta de assentos, por exemplo, subiu 20,52% em outubro. Os voos internacionais partindo do Brasil cresceram 12%. Então, isto é o melhor desempenho desde outubro de 2008. Mostrando que a nossa economia se aqueceu e isso se reflete no nosso transporte aéreo. Claro que tem a ver também com as promoções das nossas companhias aéreas. A concorrência maior, companhias novas no mercado, mais competição, mais promoções. Então, isso se refletiu neste aumento do número de passageiros, do número de voos. Só que tem aí um ponto de interrogação. Será que nós não vamos chegar no final de ano e termos a repetição do que aconteceu em anos anteriores? A gente sabe que dezembro é um mês onde o número de voos aumenta consideravelmente, a procura aumenta consideravelmente, a população viaja muito mais. Se hoje eu tenho acompanhado, eu tenho andado pelo Brasil, eu tenho dado palestra aí em eventos pelo Brasil afora e tenho constatado em loco que já os nossos aeroportos estão apresentando problema, e problema sério, pela movimentação de passageiros, pela quantidade de pessoas, pela infraestrutura que não acompanha esse aumento. Imagine chegando dezembro. O Ministério da Defesa, o ministro Jobim, tem que estar muito atento a isso. A nossa Infraero tem que ficar muito preocupada com este crescimento tão forte do número de passageiros, do número de voos e também daquilo que deverá acontecer no final do ano, em dezembro principalmente, porque senão poderemos ter consequências ruins e repetição de problemas que não deveriam se repetir. Se hoje nós tivéssemos uma Copa de 2014, se hoje nós tivéssemos uma Olimpíada de 2016, pelo amor de Deus, nosso sistema de transporte aéreo não teria a mínima condição de suportar a quantidade de passageiros que teríamos devido a esses dois eventos. Então, muito investimento vai ter que ser feito até 2014 e 2016 nos nossos aeroportos. Novos aeroportos vão ter que ser construídos, mas enquanto isto não acontece, pelo menos temos que evitar o pior, evitar que se chegue no final do ano e se tenha, de novo, situações constrangedoras, de voos cancelados, de passageiros revoltados, de uma situação de caos nos aeroportos, como já aconteceu em anos anteriores. Tem que se evitar isso, e para se evitar isso tem que se prevenir e tem que se tomar medidas imediatas para que tenhamos uma situação de um final de ano tranquilo com relação aos nossos aeroportos.